Oi, hoje eu vim falar para você de uma publicação um pouco diferente e deixando um pouco de lado a minha modéstia, uma publicação minha mesma. Hoje eu vou falar um pouco do meu livro, Viscum Album no apoio ao tratamento de câncer e de outras enfermidades. O meu nome é Daniel Magano, eu sou farmacêutico especializado em Viscum Album e venho trabalhando há bastante tempo com esse assunto na orientação de profissionais de saúde, médicos, veterinários, dentistas e também na divulgação dessa planta, desse tratamento no Brasil. Se você gosta do assunto, gostar desse vídeo, não deixa de dar o seu joinha e se quiser me seguir, é só se inscrever nesse canal. Eu ficaria muito honrado com a sua presença. Então, esse livro é um projeto antigo que se tornou realidade no ano passado e o impulso foi trazer informações para os pacientes, para as pessoas que não são profissionais da saúde, porque não é possível ter bula nos medicamentos aqui no Brasil de Viscum Album, e também porque os médicos nem sempre têm o tempo necessário para explicar tudo para o paciente e para a família também, ou para o tutor, para o responsável pelo animal, quando é o caso veterinário. Então, eu escrevi esse livro numa linguagem acessível, de uma forma, de uma leitura leve, e uma grande amiga minha, Patrícia Delgado, fez essa maravilhosa editoração, tá, que torna esse livro fácil de ler, com letras relativamente grandes, com bastante ilustrações, para que você possa fruir de toda a informação. Eu procurei trazer nesse livro o máximo de informação possível de uma forma relevante para você que não é médico. Mas se você é profissional da saúde, é médico, veterinário, eu acho que também vai ter um bom proveito, porque aqui tem algumas informações que a gente não costuma passar nos cursos, por exemplo, que a gente faz para os profissionais, fora que é uma leitura agradável. Então, só para ter uma ideia, eu começo o livro com a explicação do que é a medicina integrativa e como que a oncologia lida com a integratividade e como o Viscum Album, o tratamento com Viscum Album, se enquadra dentro desse conceito e dessas possibilidades da medicina integrativa, da oncologia integrativa especificamente. E isso é de uma forma bastante ampla, inclusive com algumas ilustrações. Depois, eu entro no capítulo 2, onde eu vou explicar o que se espera de uma viscoterapia, vou explicar como é, no geral, uma viscoterapia. A gente precisa lembrar que a viscoterapia é sempre individual para cada paciente, ou seja, não existem duas terapias iguais. Se você usa Viscum, se alguém que você conhece usa Viscum, certamente a forma como ele está usando é, no mínimo, ligeiramente diferente do que todas as outras pessoas que usam. Isso é bom, cada médico tem o seu jeito de lidar com o Viscum, cada veterinário também, com a sua experiência, com as suas vivências. Então é muito rico também estudar e olhar para a viscoterapia. Eu tenho um capítulozinho aqui sobre o Viscum Album na medicina veterinária. Não tem, assim, diferenças gritantes entre o uso veterinário e o uso humano. Então, aqui, esse livro serve tanto para o uso humano quanto para o uso veterinário. A gente entra aqui na indicação terapêutica, nas contraindicações, de uma forma bastante leve e geral, e depois a gente entra aqui no tratamento de pacientes com câncer, com neoplasias,
né, as fases do câncer, a importância na pré-cancerose, durante o tratamento oncológico, no tratamento pós-remissão, depois que o paciente tem a alta do oncologista, e também nos casos graves, que a gente chama de o tratamento paliativo, os cuidados paliativos. Eu descrevo aqui os princípios gerais dessa terapia, como já falei, o médico vai, para cada paciente, definir exatamente a forma como esse paciente vai usar. E o Viscoalbum ele precisa ser usado por via parenteral, que são injeções, e aqui então eu começo a descrever também as várias formas possíveis de se fazer as injeções e o que a gente espera depois das injeções, porque tem umas reações bem interessantes que são esperadas, são desejadas que os pacientes façam quando estão em tratamento de alguma neoplasia, de alguma doença cancerosa. Também eu descrevo as reações possíveis indesejadas e depois as vias de administração menos comuns. A mais comum é a subcutânea, a injeçãozinha debaixo da pele, uma injeção que em si não dói nada, depois pode ter uma pequena reação inflamatória que o médico deseja, e seria muito bom que você descrevesse, até fotografasse para mandar para o seu médico de vez em quando. Mas também existe a possibilidade de fazer o uso intravenoso, ou seja, dentro de uma bolsa se dilui o visco e se faz uma infusão na veia, e depois alguns casos bem específicos, como intratumoral, intravesical e assim por diante. Eu acabo aqui mostrando a importância da autoobservação do paciente. Ele precisa se conhecer e observar. Inclusive, eu coloco aqui uma sugestão de uma tabela, de um documento, que pode ser preenchido pelo paciente para anotar tudo o que acontece durante o tratamento. E depois eu entro no capítulo 3, onde eu descrevo o uso do Viscoalbum para tratar pacientes com outras doenças que não o câncer, que são tratamentos bem importantes também, como por exemplo nas doenças das articulações, em algumas doenças de fundo imunológico, infecciosas e também na ginecologia. Depois a gente entra aqui num capítulo para conhecer melhor a planta em vários aspectos. Então, começa um pouco com a biologia, que a gente chama de fenomenologia do Viscoalbum. O Viscoalbum é uma planta fabulosa, completamente diferente das outras plantas que a gente conhece, a começar que ela é uma planta parasita, uma parente distante das nossas ervas de passarinho, mas ela tem algumas características que tornam ela praticamente uma aberração do mundo vegetal. E está tudo aqui descrito e ilustrado para você poder se fascinar como eu me fascino com esses fatos. E nós temos aqui uma situação no Brasil um pouco mais triste, que é uma planta que só existe na Europa Central, então a gente não tem como observá-la na natureza, exceto quando a gente vai para a Europa e visita lá. Então tem aqui as características dos frutos, das flores. Depois eu entro na parte botânica, na descrição desde o Carl von Linné, na grande obra dele da Espécies Plantarum, e depois os estudos que foram feitos nos últimos mais de 100 anos com o Viscoalbum, começando pelos constituintes químicos, como eles se comportam, quais são, como eles chamam, quais são as suas atividades principais. Depois eu faço um resumo, nada muito pesado, mas eu acho que é interessante saber a farmacologia do Visco, como a visão bioquímica hoje entende o Viscoalbum e a viscoterapia. E depois eu tenho um capítulo sobre a visão da medicina antroposófica, sobre o Viscoalbum e sobre a terapia, porque é a origem da onde veio esse tratamento. Depois eu passo a descrever como é feito o medicamento. É claro, sendo farmacêutico, isso é um assunto que me interessa, mas não só por isso, porque é um processo muito bonito, muito interessante,
tem um nível de complexidade, né? E, segundo o criador da antroposofia e o grande inspirador da viscoterapia, Rudolf Steiner, o medicamento só se torna realmente potente e específico para o tratamento de pacientes com câncer porque passa por esses processos complexos. Então tem aqui várias fotos, imagens, né, desde a extração da planta até as ampolinhas prontas. Aqui eu descrevo alguns estudos clínicos que são feitos com viscoalbo. Existem muitos estudos clínicos que comprovam bem a efetividade e a segurança do uso do visco. É impressionante como, depois de mais de 100 anos de uso, não existem casos de problemas graves com pacientes que usaram. Então é uma terapia muito segura. E por fim, eu fecho aqui com um capítulo muito gostoso, que as pessoas que leram gostam muito, sobre a história, a cultura e os mitos envolvendo o viscoalbum, já que é uma planta conhecida e usada há muitos e muitos séculos. Então a gente começa aqui com Hipócrates, com Paracelso, passa por Hahnemann, e depois chega na medicina antroposófica, e depois temos também alguns mitos na mitologia grega, por exemplo, né, dentro da epopeia do Enéas, aparece o viscoalbum com uma importância muito grande. Tem pessoas que gostam muito desse capítulo, eu gosto muito. Na mitologia nórdica, que foi justamente ressaltada muito por Rudolf Steiner, o episódio da morte do deus Baldur, o filho do deus supremo da mitologia nórdica ou germânica Odin, que envolve o viscoalbum. Tem toda a cultura celta, que tem pouca documentação, mas que usa o visco de uma forma muito importante. E depois, as culturas mais atuais, na cultura germânica, na cultura anglo-americana, né, o que tem aqui. E eu termino só com um texto rápido sobre a situação legal do uso do viscoalbum. Então, eu espero que você tenha a oportunidade de poder ler esse livro. Ele não é difícil de encontrar. Você vai ter na descrição desse vídeo o link para poder adquirir o livro, mas se você receber de presente do seu médico vai ser mais bonito ainda, ou de alguma pessoa querida. Aliás, é um presente muito bonito e gostoso, porque é um livro bonito também que nós fizemos para você. Então, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, se interessar também por aspectos da medicina integrativa, da medicina antroposófica, da medicina homeopática. Nesse canal você vai encontrar também informações sobre esses assuntos. Até breve.